para todo mundo. E o Brasil, ele precisa falar o seguinte, olha, tá bom, se alguém produz fora do Brasil sem seguir os mesmos critérios, essa pessoa tinha que ter um custo para entrar no Brasil, porque desse jeito a gente não vai ter indústria e não vai ter nada nunca. E olha que eu sou um liberal, mas assim pode. É porque é o seguinte, se eu fizer na esquina do lado, aí eu posso mandar para cá sem fazer nada disso. Eu fui visitar aqui algumas empresas na China, inclusive. Pessoal sem EPI nisso, sem uniforme de trabalho, sem nada, né? Alguns lugares que eu vi, indústrias que eu vi aqui, e lá no Brasil a regra é outra. E aí essas empresas exportam produtos para o Brasil. Exporta um monte de coisa, eu vou falar aqui para não expor um negócio, né? E eles não estão errados não, estava tudo bonitinho, não tinha ninguém machucado no trabalho, não estava ninguém usando equipamento que pode machucar. Mas a gente sabe como é que funcionam as coisas no Brasil. Eu acho que a gente está cada vez mais criando leis de Europa para as nossas empresas, né? Lei europeia para as nossas empresas e comprando de quem trabalha com a expansão da Guatemala. Aí não funciona muito bem assim, né? Porque eu, para produzir no meu país, eu tenho que atender uma série de critérios. Fora do país, não tenho que atender critério nenhum, assim não vai desenvolver. Então fica meio complicado. Eu acho que esses dois pesos, duas medidas, ele está ficando muito ruim para a economia brasileira. Eu não estou falando de colocar tributo nessas empresas, não. Estou falando de as regras serem as mesmas. Eu acho que ou a gente tem uma regra que vale para todas as empresas do país, ou a gente não tem. A gente não pode ir lá ter uma regra gigantesca e aí a gente ter desoneração de folha para meia dúzia de empresas porque fala que é estratégico, que o governo quer. Então, a regra não está valendo para todo mundo. Isso aqui me deixa um pouco chateado como empresário, tá? Terceiro ponto aqui, né? Eu abri falando dele, mas acho que as pessoas não conseguem compreender o quanto isso aqui vai ser impactante. A gente vai ter um impacto gigantesco em setores operacionais, no varejo, indústria, logística e hospitalidade, né? Não dá para aumentar a produção por hora em setores que têm a necessidade de contratar mais gente. Então, esses setores, eles já estão mal. O setor hoteleiro veio igual pancada, está tudo sendo vendido. O setor de varejo, uma pancada. A indústria e a logística do Brasil já são pouquíssimo produtivos e a gente vai ter esse problema aqui. E é por isso que a gente vem para o quarto impacto, que é uma possível pressão inflacionária. Se o custo sobe, a gente vai ter um repasse desse custo para o consumidor final, né? Então o consumidor final pode acabar pagando um pouco mais caro pelos produtos. Ok, né? A gente deve ter um consumo maior, pessoas mais cansadas, tarará, mas a gente pode ter uma pressão inflacionária aqui em algumas áreas. E aí, nesse momento que a gente já está com taxa de juros gigantesca, essa pressão inflacionária ela pode acabar complicando as coisas. Quinto item aqui, uma redução da competitividade internacional. Se o Brasil hoje ele já não tem competitividade internacional para competir com China, com os Estados Unidos, etc., a gente começa a ter agora uma modalidade que encarece o custo do nosso produto e a gente perdeu espaço para países ainda mais eficientes que não estão mexendo na legislação do jeito que a gente está mexendo. Então, nesse cenário agora, o risco da redução da competitividade internacional ela ficou evidente. A indústria brasileira, que já é bem combalida, pagando muito caro para a importação de maquinário, etc., eu acho que agora isso aqui pode acabar sendo... Não é que foi isso que afogou a indústria nacional. Não é isso. Mas é que assim, imagina que você está só com o narizinho de fora, alguém joga umas duas canequinhas d'água, vai afogar? Não vai afogar, mas começa a dar aquela engasgada, começa a dar uma tossida já. Então eu acho que precisa existir alguma coisa aqui para melhorar essa produtividade. O Brasil podia criar ao mesmo tempo um programa, né, de ganho de produtividade, isentando, por exemplo, talvez por 5 anos, a importação de maquinário, né, de maquinário para a indústria, completamente. Então, ó, galera, beleza, a gente fez isso aqui, o trabalhador vai ganhar mais e para a gente conseguir melhorar a produtividade, vamos fazer um programa então, começa em 100% nesse ano a redução da importação de maquinário, ela cai para 80% e tal, e até zerar de novo, voltar ao imposto que estava, mas permitindo que a gente crie uma sazonalidade aqui de melhoria do ganho de produtividade, porque se não melhorar o ganho de produtividade vai ficar meio complicado. Ou de importação também de matéria-prima, que algumas coisas a gente precisa ainda. Acho que a gente consegue trabalhar isso aqui, mas não foi trabalhado, não veio nenhuma contrapartida. Então, de um lado, o governo está dizendo que quer um programa de industrialização, ele falou que quer um programa, né? O Alckmin está falando, o Lula está falando e tal, e do outro lado, eles estão dando uma paulada na perna dos industriais que sobraram, né? A gente tem indústrias históricas brasileiras migrando, né, para produzir aqui do lado, porque realmente a competitividade do Brasil não está boa. E num momento que todo mundo está tentando atrair indústria para dentro do próprio país. Então o Brasil está do jeito perfeito, parece que todo mundo quer investir no Brasil, ele está no lugar certo, na hora certa, mas parece que ele escolheu ajudar os Estados Unidos e a China. Sinceramente, eu não consigo muito bem entender por que essa lei está avançando nesse momento, sem discussão, sem nada. Assim. Às vezes parece que ele está jogando contra a gente, né? Ou contra os nossos empresários, de alguma maneira. Eu não acho que seja intencional, eu acho que simplesmente estão pensando na medida eleitoreira, e pô, vai votar, a direita vai votar a favor, todo mundo vai votar a favor, direita e esquerda porque é ano eleitoral. Então isso aqui é todo mundo unido com a irresponsabilidade, né? Então, acho que a gente vai ter esse problema. E aí o sexto que nos leva aqui é algum risco de desemprego no curto prazo. Penso que as empresas podem tentar demitir pessoas em áreas menos estratégicas e colocar mais um atendimento nesse lugar onde ela precisa melhorar. Então, Raul, não faz mais sentido investir no Brasil vai quebrar, eu vi os grupos do G4 falando que o Brasil vai quebrar, que todo mundo vai quebrar, eu vi um monte de gente, tá? Não foi só o Thales, não, eu vi um monte de gente falando, cara. Vamos ser bem sinceros, né? Eu não conheço nenhum empresário que disse que vai fechar a empresa dele por conta dessa legislação, vi todo mundo chorando, nos jantares, todo mundo
jovens profissionais, uma galera brava, mas eu não vi ninguém pensando, pô, agora eu vou fechar minha empresa e vou virar CLT. Não tem esse momento, né? Porque agora a concorrência está mais trabalhador. No Brasil está compensando mais assinar carteira. Então, a gente sabe que toda vez que você vai aprovar uma lei desse tipo, é uma interferência do governo, né? Obviamente gera desconforto, gera problema. A gente está com alguns problemas graves na economia. Essa não era para ser nossa prioridade no momento, mas não vai quebrar todas as empresas do país, não vai quebrar o setor inteiro e tal. Vai ter uma minoria de eficiência em alguns, outros empresários eles vão ser prejudicados, assim como todas as leis que avançaram no Brasil nos últimos anos, né? Se essa mudança vier sem aumento de produtividade, é simplesmente um aumento de custos, a gente vai ter uma diminuição na indústria brasileira, vai impactar a nossa balança comercial, o Brasil cada vez mais dependendo de importar produtos e de vender produtos de valor agregado. A extração de soja continua igual, carne continua igual, né? Então, isso aí a gente já é muito competitivo. Extração de barril de petróleo continua igual, extração de minério de ferro continua igual. O custo aqui me parece ser muito mais para o nosso companheiro varejo do que para a nossa indústria. Então, é um impacto ruim. Numa visão honesta, assim, né, a minha opinião, eu acho que o trabalhador brasileiro trabalha demais e produz pouco. Nosso problema é maquinário, é falta de informação dos empresários, né? A maioria dos empresários são fundadores ainda em primeira geração, é difícil. O problema não é a jornada, né? É essa baixa produtividade estrutural, 4-1 é muita diferença, é um trabalhador pouquíssimo produtivo. Reduzir a jornada sem mexer nisso vai trocar o sintoma, que é trabalhar em excesso, por outro problema, não vai resolver. O modelo 6x1 é pesado pra caramba, eu acho ingrato. Ele é ineficiente, ele é desumano em vários cenários, então, na minha opinião, é verdade. Alguns países mais ricos já provaram que dá para trabalhar menos e produzir mais, mas com algumas contrapartidas, né? Então, não quero o Brasil, mas do jeito que o Brasil costuma fazer política, em algum momento a gente vai acertar. É toda hora tentando, né, criar um problema sem pensar nas consequências. Eu acho que isso não vai virar informalidade. O empresário brasileiro, ele já não aguenta mais pagar imposto, isso aqui vai ser para inglês ver, aquele tipo de lei que tem no Brasil que ninguém cumpre, tipo de coisa está escrito no papel. Tipo, usar cinto no banco de trás, uma coisa que o empresário vai estar cheio de combinados ali com o trabalhador ele precisa do emprego, então a parte mais frágil nessa negociação simplesmente vai aceitar, vai só colocar mais gente na informalidade e na ilegalidade. Eu, sinceramente, eu não tenho crença alguma que isso vai resolver o problema do Brasil. Quando a gente olha, né, para os nossos problemas que a gente tem hoje, o que eu estou vendo é muito trabalhador precarizado em plataforma americana, chinesa também, em fábrica, construção chinesa ali dentro do Brasil, e o empresário brasileiro, pô, tendo que cumprir todas as leis do seu próprio país, enquanto quem vem aqui trata a gente como clubinho de turismo e etc. Eu, sinceramente, fico puto porque é brincar demais com as emoções do trabalhador, né? O cara olha isso aqui e fala, pô, minha vida vai melhorar. A gente sabe que na prática não vai. Isso aqui muda o quê na vida do cara que está fazendo 18 horas de Uber? Muda nada. Isso aqui muda o quê na vida do cara que está entregando 10 fundos, pagando a própria moto, com tudo certo ali e tal? Muda nada. Isso aqui muda o quê pra quem, então? Então muda pra, sei lá, fala que é 18 milhões de brasileiros vão ser impactados por isso aqui. Se for 5, eu acho bastante. Porque, na prática, cara, a empresa grande faz o que quer, depois faz um acordão gigantesco e fica isento. O empresário pequenininho roda, só quebrando o dedo, mais uma vez quebrando o dedo, e não tem perspectiva nenhuma de melhorar isso. Agora, com investimento, o Brasil ainda vale muito a pena. Nessas empresas grandonas já está com tudo provisionado, já está com tudo certo, você pode investir para ganhar dinheiro nessa galera que para eles não tem muito lei, né? Então, se você quiser ganhar dinheiro com uma galera que não precisa muito de lei, você pode acessar aí. É triste ter que fazer uma chamada assim, né? Você pode acessar aí alvp.br, a maior escola de investimentos do Brasil, sem nenhum trabalhador na escala 6x1. Então, se você é trabalhador, a gente respeita muito que o seu esforço, né, pode entrar aí, mas tem que ganhar mais de R$ 4.500 por mês, ou seja, é uma escola já elitizada, né, já não serve para todo mundo. Entra aí, clica no botão faça sua análise de perfil. Se você tem um pouco mais de dinheiro, quer participar da comunidade, você é empresário às vezes, está se sentindo sozinho, lá na UVP, além de um ambiente muito bacana para você fazer o seu network, a gente pode chamar assim, um ambiente muito bacana para você fazer o seu network, também tem muita gente discutindo esses problemas. A gente tem uma área inteira aqui da nossa comunidade, agora área nova, inclusive criada recente, só para discussão de negócios. A gente criou agora uma área na comunidade, foi criada nessa semana, uma área para empresários discutirem negócios ali, exatamente porque a gente sabe que está todo mundo precisando desse apoio. Não é uma comunidade para empresário, é uma comunidade para trabalhador normal, para quem quer aprender a investir. Se você também precisa de uma recolocação profissional, quer conversar com outras pessoas que já chegaram lá, a gente tem um programa de conselho, onde as pessoas que são executivos de grandes empresas conseguiram crescer como CLT e como empresário. É um lugar bacana para você aprender a investir, cuidar melhor do seu dinheiro e, além de tudo, aprender a ganhar mais dinheiro também, porque não, nesse ambiente. Então, entra lá, tem uma turma nova começando por agora, né? No final desse mês aí, a gente tem uma turma nova começando, e essa turma está sensacional. A maioria dos módulos foram todos regravados. A gente tem agora módulo só para quem vive no exterior, a gente tem o módulo de IR todo pronto para você que não aprendeu a declarar os seus impostos ainda, né, da maneira correta. A gente tem agora um esquema da Previdência para você que é CLT, ganha um... Para de
comprar curso, para de comprar mentoria. Porque eu mesmo vou construir para você uma loja profissional pronta para um valor. Então vamos lá. Bom, eu estava aqui num hotel, né, no quarto estranho do hotel, e estava refletindo sobre como é que você faz para o seu dinheiro crescer. E tem muito livro sobre isso, né? Mas eu não quero falar sobre nenhum livro específico, acho que eu já fiz um vídeo falando da psicologia financeira, que é um livro que todo mundo gosta de dar de presente. Mas assim, acho que queria fazer um vídeo um pouco mais sincero nesse sentido, né? Sobre as fases que a gente tem dentro das finanças pessoais. Porque tem muita gente confundindo, achando que investir é a coisa mais importante do mundo. Esse é um canal de investimento e eu vou te dizer que não é. Então, vou tentar te explicar o que é mais importante você fazer e como é que você pode começar de fato para começar a acertar mais. Antes de mais nada, quem sabe deixa o like na confiança, nessa regra. O que é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa entender a mecânica de como ganha dinheiro ou não. Como que faz dinheiro. Ganhar dinheiro é como se estivesse ganhando uma loteria ou alguma coisa do tipo. É uma coisa, inclusive, nos Estados Unidos a gente tem diferente do Brasil. Nos Estados Unidos, normalmente, quando alguém enriqueceu, essa pessoa ela conta a história de como ela fez dinheiro, como ela construiu fortuna. E no Brasil a gente conta a história de como que a gente conquistou coisas. É uma diferença cultural gigantesca. É assim, o brasileiro ele diz, não, é que para mim foi muito difícil conquistar essas coisas, né? Conquistar esse apartamento, conquistar esse carro, conquistar o sei lá o que, como se os objetos eles fossem uma espécie de conquista. E acho que por isso a gente tem tanta gente endividada, né? Porque existe uma sensação de merecimento na hora de conquistar patrimônio. Acho que essa é a primeira coisa que a gente pode pensar, né, com relação à nossa cultura. Então, no Brasil, você diz, nossa, eu tive que trabalhar muito para conseguir conquistar esse carro. Então, e não eu tive que trabalhar muito para ganhar o dinheiro, né, para construir o patrimônio que me possibilita o teu carro. O objeto é o que diz se você conseguiu vencer na vida ou não. Então, no Brasil, a gente diz que alguém teve sucesso quando essa pessoa tem um Rolex, não quando ela tem uma empresa bem sucedida. Você não consegue classificar muito bem as coisas, porque o brasileiro não compreende muito bem a ideia do dinheiro, né? A gente tem uma dificuldade muito grande para compreender o que o dinheiro compra para a gente, não compra paz, não compra absolutamente nada, quase ninguém na nossa população investe o dinheiro para a gente comprar coisas. Então, você tem uma camiseta, você tem um carro, você tem um sei lá o quê, você faz uma viagem de primeira classe, você viaja de executiva, alguém conta mais sobre como era a executiva do voo do que necessariamente sobre o destino em si foi. Esse é o pensamento que a gente tem. Então a primeira coisa que a gente precisa colocar na cabeça é, antes de pensar em investir, a gente precisa pensar na geração de dinheiro. E no começo não vai ter nenhum glamour, né? A primeira coisa que você precisa fazer para ganhar dinheiro é trocar tempo por dinheiro, acho que esse é o principal recurso, trabalhar, prestar serviço ou fazer qualquer outra coisa que seja necessária. A gente tem um segundo ponto que vai diferenciar a classe média trabalhadora das pessoas que ganham mais dinheiro, que é aprender a vender. E quando eu falo aprender a vender, eu sei que você vai ter um puta preconceito, né? Que é, quando você pensa em vendedor, você pensa no vendedor de loja. Outro dia eu estava falando com um amigo meu cirurgião plástico, eu disse que ele era um dos melhores vendedores que eu conhecia, se sentiu profundamente ofendido, imaginando que eu estava criticando o trabalho dele, porque venda no Brasil é associada às pessoas mais pobres, né? Mas esse amigo meu, ele montou o melhor consultório que eu já vi de cirurgia plástica. Você entra num lugar, ele te serve um whisky ali, tem uma música tocando no fundo, né? Ele está tipo um cavalo, trabalho, mas nos menores detalhes. Aí diz que usa a estrutura do Albert Einstein, que é a melhor equipe, né? Que faz a cirurgia lá dentro e tal. E quando você vai ver, ele é um exímio vendedor, ele fala com uma calma, ele aprendeu aquilo, ele posta nas redes sociais, o trabalho de antes e depois, ele tem todo o trabalho que a música que você ouve quando você entra no consultório é a sua música favorita, que ele pergunta no formulário de anamnese. Então, desde o primeiro dia que você chega, as coisas já estão adaptadas. O que é isso? Um trabalho de venda, né? E por isso ele cobra 5 vezes o que qualquer outro profissional com as mesmas qualificações cobraria no mercado e está barato. Quando você pensa no detalhe, no ajuste. Então, aqui entra um detalhe importante. Se você não aprender a vender, você nunca vai ganhar dinheiro. Isso é um ponto básico. E se vender faz parte do mesmo processo. Então, quando você entra dentro de uma empresa, a maior parte das pessoas falam que o meu trabalho não tem nada a ver com vendas. Né? Eu estava conversando com alguém dentro da minha empresa que me disse que o trabalho dele não tinha nada a ver com vendas. E daí eu perguntei a última vez que ele tinha sido promovido fazer 2 anos. E, obviamente, porque o trabalho dele está completamente relacionado com vendas, ele não entendeu. Se o chefe dele acha que ele não faz um bom trabalho, não importa que ele faça um bom trabalho, ele nunca vai sair do lugar, porque é isso que muda tudo. A maneira como você se vende, né? Ao parecer que trabalha muito, então é importante, é extremamente importante. Então as pessoas se mantêm mais ocupadas dentro de uma organização.
elas estão sempre fazendo alguma coisa, elas estão cuidando dos detalhes, se ela paga a luz antes de ir embora e tal. Pessoas que são vistas, elas acabam ganhando mais dinheiro. Então, entender essa nuance, né? Trabalhar, prestar serviço e depois começar a vender e se vender muito bem. Cuidar bem da sua embalagem, do seu corpo, né? Cuidar bem do corte de cabelo, da maneira que você se veste, imaginar, público, etc. Isso é primordial. Até hoje, por exemplo, eu tenho esse trabalho muito. Esse Raul, ele já ganhou muito dinheiro, por isso que ele pode fazer o que ele quiser e tal. Eu nunca fiz o que eu quis, né? Por exemplo, eu comecei a deixar meu cabelo maior porque eu entendi que isso era a embalagem melhor para o público que eu acompanho. Quando eu vou numa reunião, dependendo do dia, hoje, por exemplo, fui visitar a TCL, que é a grande aqui na China, eu posso estar de manga longa, não posso estar com a tatuagem num país que não é um país que idealmente gosta de tatuagem, isso como símbolo único. Então, elas aqui, não, mas você é rico, não vai mudar nada a reunião. Vai mudar sim, vai mudar a impressão daquelas pessoas sobre mim. Se eu não me vender bem, eu posso não conseguir o que eu vim fazer nessa missão. Então, nesse cenário, todas as vezes que você não pensa nisso, você não pensa na sua embalagem, etc., você está fazendo um serviço pouco. Pensa nisso. Se eu não estou pensando da embalagem, se eu não estou pensando no produto, se eu não tenho intencionalidade naquilo que eu faço, eu vou conseguir. Então, esse é o primeiro ponto. Se você não aprendeu a ganhar dinheiro, se você não aprendeu a se comportar da maneira como você